Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Amo essa igreja de paixão. Em momentos de orações, Deus acolheu os meus filhos. E essa família linda acolheu meu filho, né? E direcionou meu filho muitas vezes. Ele não pôde vir hoje, que tinha um campeonato lá da igreja, né? Fez de tudo para tentar vir, aí foi muito engraçado, porque ele falou assim: mãe, eu vou dar um jeito, eu vou. Eu falei: avisa logo o seu professor que não vai dar tempo, porque não dá para encaixar tudo, né? Mas no coraçãozinho dele de adolescente, ele queria encaixar tudo ao mesmo tempo, né? E tô aqui com a minha família, com a minha filha Sara, com meu netinho João, com meu esposo Felipe, né? E a minha família aqui, Deus aleluia. Vamos glorificar o Senhor porque a gente está vivo, porque a gente está respirando, porque Ele deu graça para nós, porque através da graça e da misericórdia dEle é que nós respiramos e estamos vivos, né? Eu, quando eu levanto de manhã, ou às vezes até antes de sair da minha cama, eu falo: Senhor, obrigado por mais um dia, né? Obrigado por mais um dia. E a palavra que o Senhor colocou para mim é algo que me move já há algum tempo, né? E eu saí de um encontro, de uma preparação de um encontro com Deus, e isso tem movido, né, já a minha vida, que é a fé. Mas o Senhor falou da fé para mim hoje de uma maneira especial e diferente. E em 1 Tessalonicenses 3,7 diz assim: por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela nossa fé. Paulo aqui está dizendo que ele foi consolado nas aflições dele pela fé, né? Paulo era um homem que passava por muitas aflições por conta do Evangelho, né? Por conta da palavra de Deus. Paulo glorificou enquanto estava preso por uma injustiça, né? E muitas vezes a gente olha para Deus, e eu já fiz isso, tá, irmãos? Quando não existe ou existe alguma aflição, a gente se pergunta às vezes se Deus nos ama, ou se Deus está conosco. Quem já não passou por isso, né? Mas as nossas aflições não podem ser baseadas no amor de Deus, sabe? A gente não pode basear o amor de Deus pelas nossas aflições. Um belo dia, eu de guerra em guerra, de luta em luta, falei para Deus: nossa Deus, mais uma. E Ele falou assim para mim, foi tão engraçado. Ele falou: no mundo tereis aflições. E eu falei: pois é, pois eu venci o mundo, então tenha bom ânimo, minha filha. E é sobre essa fé que eu queria falar. Porque muitas vezes a gente espera, e não é errado, tá? A gente pedir para o Senhor o que a gente precisa. E muitas vezes Ele nos dá mesmo, porque Ele é um Deus maravilhoso, galardoador daquele que busca, né? Mas eu vim falar de uma fé diferente, de uma fé que resiste às aflições, de uma fé que, mesmo diante das situações, se mantém de pé, né? E em 1 João 2,2 diz assim: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aleluia! Quem glorifica ao Senhor porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele não morreu por nós porque nós somos certinhos, ou porque nós obedecemos o tempo todo, ou porque nós fazemos todas as vontades dele. Não, Ele morreu porque Ele nos ama independente. Independente. O amor dele é independente. Nada nos separa desse amor. E ele não só usou só a Tâmara porque ela é bonitinha, ou só a irmã aqui do lado porque ela é bonita. Não. Deus salvou a todos. O coração de Deus, ele queima por vidas, por almas e por salvação. Ele entregou o único filho dele, que obedeceu até o momento de morte de cruz, por amor a toda a humanidade. E isso é muito, 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 muito lindo. E é essa fé que tem que nos mover.
É isso que tem que mover os nossos corações. Essa grandeza e esse amor dele. A palavra de Deus diz: em tudo façamos como para o Senhor. Mas o que move os nossos corações? Como está a nossa fé para fazer as coisas por amor e por gratidão ao nosso Senhor? O que move o nosso coração para dizer não ao pecado, mesmo quando a nossa carne diz que sim? O que move o nosso coração para estar com Jesus, para orar, para jejuar, para buscar ao Senhor todos os dias, para ler a sua palavra? Porque, meu irmão, eu vou te dizer, se a gente não estiver buscando, andando com Ele, a gente vai viver caído, porque é pela graça dele, é pelo amor dele que a gente fica de pé, não é por nós. A graça veio de graça para que ninguém se vanglorie. E como está a sua fé para buscá-lo todos os dias? Porque é buscando todos os dias que ele vai nos fortalecer e nos encher e nos fazer vencer. Não existe outra forma. Não existe outra forma de estar de pé diante da presença do Senhor se não for ter forças para buscá-lo. E como a gente vai ter força para buscá-lo? Olha para o amor desse Deus que nos resgata todos os dias, que além da obra da cruz, ainda todos os dias vem com o amor dele avassalador nos resgatar. Porque além daquela obra, eu falo para o Senhor, o Senhor é tão lindo, porque além daquela obra que foi magnífica, o Senhor ainda nos busca todos os dias. O Senhor ainda tem prazer em nos abençoar, em nos mimar, para mostrar, olha, eu estou aqui, eu te amo. E é essa fé, esse amor e essa gratidão que precisa nos mover. Isso tem que nos mover, irmãos. É esse o motivo que tem que mover o nosso coração. É fácil, não é? É como eu falei, eu já me questionei. Esses dias foi muito engraçado, eu vou fazer algo bem particular, tá? O meu esposo tá no INSS, né, e glória a Deus, fazendo algumas cirurgias e cuidando da saúde. E aí o INSS às vezes dá aquela atrasadinha, fica 2, 3 meses para pagar, já 3 atrasadas. E a gente tá ali, né, pedindo a sabedoria do Senhor para arcar com as contas de casa, né. E aí o INSS ia cair num dia. E nós estávamos com 2 contas de luz que eu propositalmente deixei para pagar no dia que vim no INSS. E aí o rapaz tocou lá em casa, né? E meu esposo me ligou e falou, amor, o cara tá aqui e ele vai cortar a nossa luz. Eu falei, amor, mas o dinheiro vai cair amanhã, né? Eu não achei que ele ia vir agora, né? É um dia, né? Aí ele falou, amor, não tem o que fazer, deixa cortar, depois a gente vê o que a gente faz. Aí eu desliguei o telefone com meu esposo e eu falei, Senhor, eu não entendo, é um dia só. E eu sei o que o Senhor pode fazer. Mas eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor nos diz que em tudo dai graças, porque tudo coopera para o bem daquele que te ama. E eu te amo, então me ajuda a entender. E glorifiquei ao Senhor. Não deu 2 minutos, meu esposo me ligou e falou, amor, o moço falou assim, olha, eu ouvi a sua conversa com a sua esposa, pai da manhã, não vou desligar hoje não. Esse é o Senhor que nós servimos. Sabe, esse é o Senhor que quer nos ensinar. E eu falei para o meu esposo, eu falei, talvez se a gente não tivesse passado por essa situação, a gente não conseguiria enxergar o zelo e o cuidado no mínimo detalhe dele. O amor, sabe aquele mimo? Sabe aquele mimo que você está precisando de uma coisa como irmã, né? Quantas vezes a gente já não passou por isso também, né? De abençoar a obra do Senhor e o Senhor nos presentear com algo que a gente queira, né? E isso é para mostrar que Ele nos ama, isso é para mostrar que Ele está perto, né? E muitas vezes a gente precisa realmente passar por algumas aflições para entender isso, para se alegrar, para levantar, para ficar de pé e falar, Jesus me ama, olha o que Ele fez por mim. Não é verdade? Então que a gente ressignifique, né,
as aflições que muitas vezes a gente passou, porque Jesus passou por aflições aqui nessa terra. Não é porque a gente virou crente que a gente vai ser o super-herói e vamos passar por todas as coisas sem problemas, né? Não é isso, não é isso, né? Mas Deus vai nos ensinando em todas as coisas. E como está a nossa fé? O que nos move, irmãos? O que move os nossos corações? Não é ruim ter e pedir as mãos do Senhor para nos abençoar. Mas o que deve nos mover é os pés dele, o que ele já fez. Porque a obra da salvação não existe nada maior do que isso. E que a gente se posicione todos os dias para queimar pelo que o coração dele queima, que são vidas, que são almas. Que a gente queime por estar com ele, para poder exalar ele e querer o que ele quer, que é salvação. Em nome de Jesus. É isso que eu oro e que o Senhor queime em nossos corações. É isso, gente. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, amém? Pega a água da irmã aqui, ó, por favor. Aleluia. Hoje é um momento de festa. Celebramos aqui todas as coisas que o Senhor já tem feito por nós aqui neste lugar. Tá com frio aí, irmão? Aleluia, hein? Glória a Deus. Estou muito feliz com a presença de todos aqui, muito feliz mesmo, por todos que ficaram. Não, gatão, Henrique, no pós-operatório, né, Henrique? Tá aqui, quis ficar presente e deu um susto pro pai, né, tio? Tomou um susto e pra glória de Deus tá aqui. Missionária Karine, muito obrigado pela presença mesmo, no fundo do meu coração, viu? Varão, você prepara mais umzinho aí, viu? Amém? Em nome de Jesus. Câmara também, manda meu abraço pro Arthur, saudade dele, viu? Manda meu abraço, eu tô devendo a visita pra vocês. Eu vou lá, em nome de Jesus. Amém? Bispo William, vem cá, varão. Em nome de Jesus. Bate palma para Jesus pela vida de Jesus. Bispo William estava aqui na inauguração da igreja, está aqui agora no aniversário da igreja. É um homem de Deus que Deus tem colocado no nosso caminho. Tem umas palavras que muitos religiosos não gostam, né? Quando a gente fala assim, até eu colocar no banner, minha esposa falou, não pode gostar das pessoas. Eu colocar lá, teólogo marginalizado, marginal, mas marginal. Não deu certo, minha esposa não deixou, até amém. E quando a gente fala de teologia marginal, não é uma teologia de bandido, não é isso, tá? Mas é uma teologia que é marginalizada por uma sociedade, por uma espécie de pessoas. Por exemplo, Jesus foi marginalizado pelos sacerdotes, né? Pelos saduceus, pelos fariseus. Então Jesus foi marginalizado. Então ser marginalizado é ser visto com um olhar totalmente distorcido. Por exemplo, quando você prega sobre Bíblia, muitos religiosos não aceitam, né? Então a palavra pode ser até dura, mas recebe aí que eu tenho certeza que é de Deus, é um homem de Deus. Amém? Não? Não. O Bispo William, traz aqui, varão. Esse livro aqui, ele é escritor desse livro, Burnout Espiritual. Eu li esse livro e eu falo para os irmãos, é um livro sensacional. Eu acredito que todo cristão deveria ler um livro desse. Verdade. Porque todos nós, um dia, chegamos naquele momento que a gente fica cansado, acumulado com um monte de função, um monte de coisa para fazer, e aí a gente perde, às vezes fica tão ocupado que nem Marta. Fica tão ocupado com serviço, e esquece dos pés da cruz. Esquece dos pés de Jesus. Esquece o que Jesus pode te oferecer. E esse livro ele é um despertar para todo cristão, e é um despertar principalmente para quem é líder, para conseguir ter um olhar clínico. Eu leio esse livro, varão. Eu olhei para algumas pessoas da igreja e falei assim, ô fulano, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Estou sentindo você meio assim. Se está cansado, descansa. Dá um passo para trás e respira. Não faça tudo, faça o que pode. O que não conseguir, Deus vai prover. E nada faltou. Para a glória de Deus. Então você que é líder, você que
é cristão, adquira esse livro hoje, tá bom? Depois do final do culto, os livros estarão ali, está num preço promocional, depois vocês vão lá, vão saber o preço pra gente direitinho. Não deixa de comprar. Se precisar passar cartão, você tá com maquininha? Não. Então eu tenho ali, a gente passa na minha maquininha e depois eu mando pra você, tá bom? Tem maquininha ali, passa, parcela, compra, dá de presente pro seu pastor, leva de presente pra alguém, e eu sei que Deus vai honrar a sua vida. Amém? Deus abençoe. Vamos orar pela vida do bispo. Estenda as mãos para cá, igreja, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero abençoar a vida do seu filho. Este teu servo, Senhor, que tem se colocado à disposição do seu Espírito. Que o Senhor possa bradar, Senhor, hoje, nesta palavra, através da vida do seu filho. Que o Senhor use ele, Pai, como o Senhor conhece, como o Senhor sabe, Senhor, que ele tem a disponibilidade do coração em estar aqui, Senhor. Que o Senhor possa usar ele, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Olha só, abençoe, lá no Pai. Amém. Bom, para quem não me conhece, eu sou o bispo. Meu nome é William, mas eu gosto que me chamem de Hebron por causa de uma particularidade que esse nome tem para mim. E também é o nome no qual eu assino os meus livros, minha literatura. Esse livro ele tem uma história muito legal. É um livro que eu fiz há 3 anos atrás, publiquei o ano passado. Eu, ao longo desses anos, ao longo desses 15 anos como pastor e 25 anos de evangelho, eu me encontrei com algumas enfermidades, entre elas o burnout espiritual, uma experiência que eu tive. Me recordo que eu estava indo pregar aqui em Guarulhos, e aí quando eu entrei no meu banheiro para tomar um banho, eu desmaiei. Desmaiei e fiquei, nem me recordo quanto tempo eu fiquei desmaiado. Então eu comecei a analisar o porquê de eu ter desmaiado, e ali houve uma revelação, um insight, e fui buscar na literatura e escrever esse livro. Tenho certeza que você vai gostar. Eu sou teólogo marginal e psicólogo, né? Sou discente de psicologia, estou concluindo meu curso, falta um ano. Termino o ano passado. Eu vou explicar um pouco o que é teologia marginal com mais eficácia para você entender. Teologia marginal é a teologia de Cristo. É a teologia que Cristo pregou. Teologia marginal é ouvir a voz daqueles que estão à margem. A fé, ela não surge dentro de um templo religioso, ela surge fora. Então, o templo religioso, depois começou a juntar essas pessoas, mas a fé, ela surge com os marginalizados. Tenho certeza que você já deve ter pegado um usuário de droga e ele falar versículos bíblicos com muito mais eficácia do que você. Isso é uma fé, e essa fé tem que ser respeitada. Então eu, enquanto teólogo marginal, eu dou ouvido a essas pessoas. Eu escuto o que elas têm para dizer e a direciono. E é muito legal, porque quando você dá ouvido a essas pessoas, você aprende muito mais sobre o que é amar e respeito. Tá? E é engraçado que dentro do templo, quando você vai ouvir uma pessoa, ela não fala um versículo por amor, ela fala por arrogância. Dentro do templo as pessoas falam porque quer saber mais do que você. Principalmente quando ela sobe os degraus, que ela quer subir, diácono, presbítero, pastor. Então ela começa a usar as ferramentas bíblicas para dizer que ela tem posição ou que ela é alguém. Mas enquanto quem está lá fora usa um pouquinho de fé para sobreviver uma chuva dessa. Para sobreviver uma marquise. Então teologia marginal é justamente isso. E eu vou, antes de começar, eu vou dar um exemplo na prática do que é teologia marginal para você. Quando você for para casa, eu tenho certeza que você vai abrir a sua mente acerca das coisas ao seu redor. Eu sou um morador de periferia, moro na favela, e nessa favela também tem uma biqueira, uma boca de fumo. Tinha um rapaz que ele era muito conhecido porque todas as vezes que ele estava na campana, se é que você conhece essa linguagem, campana é aquele que fica lá na biqueira gritando se a polícia aparecer. E esse cara ele era tão ligeiro, tão esperto, que a polícia nunca conseguia dar o bote. Até um dia que a polícia fez um cerco e conseguiu pegar. Ele saiu correndo. Quando ele sai correndo, ele atropeça, e no momento que ele atropeça, um policial dá um tiro em cima dele. Naquele momento, e eu estou falando que eu vi a cena, eu estava na hora. E naquele momento, todo mundo aglomerou, porque a polícia, ficaram com medo pelo fato de ele ter caído, pensaram que fosse um tiro.
naquele momento ele levanta a mão e fala: Senhor, graças a Deus, eu sei que eu estava errado, mas o Senhor poupou a minha vida. Ele foi preso, cumpriu o que tinha que cumprir, mas ele tinha um pouquinho de fé. E aquela fé foi o que fez ele entender que aquela bala não acertou ele, porque a fé que ele tinha era o que fez ele mover. Isso é teologia marginal, tá? Vamos lá. Eu vou falar hoje de algo chamado anagênese. Você deve conhecer que é um termo na biologia. A gente conhece o termo Gênesis, que significa início, né? A gente tem um livro de Gênesis, significa começo, início. Anagênese significa, o ana no hebraico, no grego, significa para cima, subir ou voltar. E Gênesis significa início. As duas palavras, dentro de uma visão filosófica, porque em vários lugares elas têm significados diferentes, mas dentro de uma conotação teológica e filosófica, significa voltar ao seu estado, voltar à sua origem, retornar. Mas não de forma simplificada, de uma forma mais complexa. E ao longo da pregação você vai entender. Mas para você ter uma noção um pouco mais profunda, levando para o sentido espiritual, é como se você não apenas voltasse para Deus, mas voltando, sabendo quem Ele é. Dá para ver a diferença? Você vai me perdoar, irmão. Você não sabe quem é Deus. E se você bater no peito e falar para mim que sabe, eu vou rir da sua cara. Porque saber quem é Deus é entrar num estado de consciência muito além do que você imagina. Infelizmente, eu sou um pouco polêmico, né? Não me preocupa, isso não me preocupa muito. Mas a maioria dos cristãos, eles não têm consciência de quem é Deus. Eles têm consciência do que é estar em uma religião. Eles têm consciência do que é estar sentado numa cadeira, enquanto alguém está pregando, o louvor está rolando, eles têm essa consciência. Mas mal sabem eles que isso não é Deus. E eu vou te chatear. Quando lemos as Escrituras Sagradas, começamos a perceber que Deus também não está preocupado se você está louvando ou não. Ele não liga para isso. Desculpa tirar o seu sossego, mas Deus não está nem aí se você está louvando ou não. Porque a própria palavra de Deus diz que Ele é autossuficiente. Que toda a criação, querendo e não querendo, glorifica o nome dEle. Então se você glorifica, Ele não se importa. Até porque Ele se importa quando Ele olha para a sua cara e percebe o sangue de Jesus. E na maioria das vezes você louva a Deus sem o sangue de Jesus. Simplesmente porque você quer louvar. E o louvor tem um problema muito grande, que é assim: meu estado emocional agora quer que eu louve. Eu estou tristinho, vou cantar aquele louvor que mexe com o meu emocional. Não tem nada a ver com Deus. Deus é ferida aberta. Ai, hoje eu acordei, vou colocar o louvor que eu mais gosto. Engraçado que falam-se de louvor, mas ninguém fala: não, eu vou ler a palavra até eu ser curado. Eu vou ler a palavra até eu jogar para fora o que eu estou sentindo. Eu vou ler a Bíblia, eu vou procurar saber quem é Deus. Eu não vou sair desse canto enquanto eu não entender que Deus tocou-me. Aí ficamos com aquele romantismo, que é uma coisa que eu odeio. Evangelho romantizado. Quando nós vamos ler a Bíblia, tem um personagem que eu particularmente gosto muito e que não tinha nada de romance nas atitudes dele, cujo nome dele era Pedro. Não romantizava nada, era bruto. Era tão bruto que Deus olhou para ele e falou assim: você vai ser a coluna da minha igreja. Eu não sei se você está entendendo, devemos voltar à nossa origem, irmão. Parar com esse romantismo bobo que você está vivendo aí. Parar com essa coisinha de frufru, muita purpurina. Igreja com mármore. A igreja nunca foi isso. Nos primórdios, o evangelho era pregado dentro do cemitério. E você está preocupado com que roupa você vai vir glorificar a Deus. E você sai falando para todo mundo: eu sou crente. Ser crente é ter consciência de quem é Deus.
e nós não temos consciência. Porque se tivéssemos consciência, saímos abraçando todo mundo na rua. É verdade. Se tivéssemos consciência de que Cristo morreu na cruz por todos, nós estaríamos aqui por todos, sem julgamento, sem preconceito. Mas sempre que precisamos e sempre que podemos, colocamos a culpa em alguém. A gente tem um dentro da nossa essência. Rapaz, eu pensei que a minha barba era bonita, mas a sua tá bonita. A gente tem um defeito muito grande na nossa essência e eu quero corrigir hoje. Quero tomar essa liberdade de ter a mentalidade de filho pródigo. O texto do filho pródigo é um texto muito interessante, porque não mostra Deus no texto. Você não vê o livro falando Deus falou, o Espírito Santo falou. Não tem isso. É uma história humana. É uma história que fala de uma família. Que acontece algo dentro da família. Não tem Deus lá. Deus não aparece no texto. Pode ler o quanto você quiser. Não tem lá. Você não vê o pai clamando Deus. Você não vê o menino clamando Deus. Você não vê o filho mais novo clamando a Deus. Você não vê. É algo particular entre eles. A gente pode romantizar o texto. Oh, mas eu já ouvi, né, dizer, não, mas o pai representa a Deus. Conversinha furada, né? Como se Deus precisasse ficar inventando historinha para falar. Deus não precisa disso. A Bíblia está aqui por um propósito, para a gente entender. E esse irmão aqui, que é o filho pródigo, desculpa, somos todos nós. Porque esse cara, ele faz algo muito interessante e engraçado. Ele chega no pai dele e fala, pai, eu quero a minha parte. Eu não sei qual é o diálogo que tem ali, porque o texto a olho nu é muito superficial. Não dá para você entender as etapas dos acontecimentos. Mas parece que o pai fala, então tá tudo certo. Dá na mão dele. E ele sai e vai se divertir. E gasta todo o dinheiro dele. Começa a comer um monte de porcaria, até que tem um momento que o texto fala assim, capítulo 15, versículo 17, fala assim, ó, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, olha só, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dizer-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele está orando aqui? Ele clamou Deus aqui? Esse cara é magnífico, que eu acho que é o que a gente vai ter que aprender com ele hoje. O texto começa dizendo, e caiu em si. Como estudante de psicologia, eu posso te dizer que o que aconteceu foi o seguinte, ele teve consciência. Ele adquiriu consciência do que estava acontecendo. E essa consciência o direcionou, peraí, opa, eu cometi um erro. Porque até os trabalhadores do meu pai, quer dizer, o meu pai cuida bem de todo mundo. E eu, em vez de prestar atenção de que eu tinha um pai que poderia fazer N coisas por mim, eu simplesmente tirei a minha parte da mão dele e fui me divertir. Eu sei que você é inteligente, você já está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. O estado de consciência é o primeiro passo para entender quem é Deus. Eu preciso saber aonde eu estou. Por isso que Paulo, na sua sabedoria, fala, olha, ei, faz um culto racional. Para de ficar com muito mimimi aí, faz um culto racional, presta atenção. Não fica tentando espiritualizar tudo. Não tenta ficar colocando, se você não sabe falar, então não fala. Não fica fantasiando, chamando dom de línguas. E depois ele fala, se alguém fala em línguas, que tem alguém para traduzir.
Muito raramente eu vi isso. Já vi, já presenciei, mas muito raramente. Por quê? Porque não tem um estado de consciência. E aí vem a revelação mais poderosa para a sua vida, que é para você colocar seu chapeuzinho e falar: vixe, quem é a cabeça da igreja? É Cristo. Ele é a consciência da igreja. Aquilo que você conhece sobre Espírito Santo, estamos falando de consciência de Cristo. Não é um espírito que vem e fica andando para cá e para lá. Esquece isso aí, irmão. Te ensinaram errado. O Espírito Santo é a consciência do próprio Cristo. É Ele se manifestando. E a Bíblia deixa bem claro que Ele se move nas águas. É um mover. Não é um descer. Não é um entrar. Não é uma incorporação. Não é numa pessoa só. É no corpo de Cristo. E as pessoas que não têm consciência disso, faz o Espírito Santo como um ser individual. Eu estou cheio do Espírito Santo e você não está. Então não é Espírito Santo, irmão, é outra coisa. O Espírito Santo não se move em você, não se move em mim, nem nela, se move na igreja, que é o corpo de Cristo. Se você se coloca como corpo de Cristo, Ele vai se mover. Se você não se coloca, desculpa, é outra coisa que está movendo. É assim que você resolve o problema dessa espiritualidade fanática e mentirosa. A pessoa pula, salteia, tal, mas ela não tem consciência daquilo que é o Evangelho. Ele é evangélico dos evangélicos, da religião. Ele não é evangélico do Evangelho, que ensina, que estrutura, que direciona. Não tem nenhum texto bíblico de nenhum profeta falando: agora eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou resolver o problema. Tem? O Espírito Santo, ele vem para abrir nossa consciência. Pensa. E os judeus ainda são mais radicais, porque eles dizem que a ação do Espírito Santo é um mover, porque a palavra Espírito significa rua aqui no hebraico, que significa sopro, que significa fôlego. E os nomes de Deus são 72 nomes. Então nas orações deles, os nomes de Deus têm que ser ditos não só com verbalização, mas com todo fôlego. Então quando eles falam Elohim, eles têm que soprar. Esse sopro já é o Espírito Santo se movendo, porque é a vida. É para além desse salto. Eu não estou dizendo aqui que eu não acredito no falar em línguas. Só que é muito pequeno perto do que o Espírito Santo se manifesta em nós. O falar em línguas é a parte mais menor. O dia que você entender que a sua consciência deve estar alinhado com a consciência de Cristo, você vai começar a ver outras coisas. E você sabe por que nós não temos o amor de Cristo? Porque não abrimos a nossa consciência para a consciência dele. Qual era a consciência de Cristo? Como a gente sabe? Como a gente descobre a consciência de Jesus? Simples. Leia os evangelhos. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Olha a consciência dele. Aliviar, ajudar, irmão, amar. Se você não tem essa mentalidade, me perdoa. Se você não entendeu, foi nada. Se você não tem essa mentalidade de se doar, de abrir espaço, de dar para alguém o que ele precisa, você não entendeu o evangelho. Vem a mim, vem. Quem está cansado, vem. Quem está oprimido, vem. Eu vou te aliviar. O evangelho não é receber, é entregar. Mas eu não tenho, entrega a si mesmo. Mas a religião ensinou tudo errado. A religião massacra aquilo que é a puridade do nome de Jesus. Fica pecaminando tudo. Irmão, a gente sabe que o pecado existe, mas tem um texto que me faz entender a mente de Cristo de uma forma mais profunda. Quando eu leio o livro de Jó, o próprio Deus falando de um homem. Vê meu servo Jó? Ele não usa o termo, irmão, ele é santo, ele é intocável, ele é puritano. Está isso lá? Não, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando a gente vai pegar essas 4 palavrinhas, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal, quando a gente pega essas palavras e traz para os dias de hoje, ele está falando do quê? Caráter.
E caráter não é só para crente, irmão. É para descrente também. Ele não está falando de santidade. Ele não usa esse termo. Olha, tá vendo Satanás? Ali é santo. Ali você não toca. Não, ali é um homem de caráter. Ali é íntegro. É reto. É temente a Deus. Ei, ele se desvia do mal. Aquilo que a gente conhece enquanto santidade, na verdade é isso. E o texto também não diz que ele era perfeito. Provavelmente ele tinha as falhas dele, com certeza. Mas ele tinha temência. Tinha sua retidão para com Deus. Eu não sei se você está entendendo, irmão, mas a minha vida mudou quando eu entendi que eu não estou preso a nada. Que eu não devo satisfação para ninguém. Porque aquele que morreu na cruz do Calvário, ele morreu foi para me deixar livre. Aleluia. Não foi para mim ter medo de andar com alguém que é homossexual, porque eu ando e daí? Qual o problema? Qual o problema? Você está falando? Mas você é crente? Não. Crente é você. Eu sirvo a Cristo, aquele que amou. Não sai da boca dele, não, nenhum dos 4 evangelhos, nenhum outro lugar. Eu não vejo ele criticando esse tipo de gente. Eu não vejo ele criticando o morador de rua. Eu não vejo ele criticando quem usa droga. Eu não vejo. Eu não vejo. Você já viu, você me mostra. Eu nunca vi. Mas ele pediu uma coisa. Ame essas pessoas. Ame elas. E nem aquele amor romantizado, não. Porque o amor, na verdade, ele dá bronca. O amor de verdade não é esse amor aí. O homem quer conquistar uma mulher, né? Uma semana. Primeiro mês ele é Dom Juan. Muda tudo. Depois ele volta a ser o que ele é. Sem vergonha. Não é disso. Como é seu nome, irmão? Felipe. Ô Felipe, é sua família aí, né? Sim. Pela sua família, você morre e mata? Sim. Isso é amor. O amor é violento. O amor te faz andar armado. O amor te faz andar altaneiro, esperto. Eu tenho uma gata na minha casa. E ela deu à luz a um casal de gatos. Irmão, tem um gato que é forgado. Quando eu subo assim, ele já levanta as unhas e já olha pra mim. E se eu for chegar nele, a mãe dele avança. O amor, irmão, originário, bíblico, é andar preparado. Não é ficar com esse romantismo aí, não. O amor é cara de leão, irmão. Para que esse amor aí que te ensinaram aí, esse amor romântico. Não estou dizendo aqui para você ser violento, por favor, não vai também fazer isso. Eu estou querendo que você entenda que quem ama faz de tudo, anda sempre armado para dar segurança, para cuidar. Quem ama de verdade não perde tempo, está sempre esperto, está sempre armadurado. Uma nação, quando entra em guerra com outra, é pelo amor com a pátria. Deu para entender? Então por que você fica com esse romantismo mentiroso? Você já reparou que você finge amor? Às vezes você nem gosta da pessoa, mas porque você é crente, você quer demonstrar que você ama. E não adianta ficar assim não, porque você sabe que é verdade. Tem pessoas que falam, eu não suporto essa pessoa, mas eu sou crente. Eu tenho que demonstrar que você é falso, mentiroso. Qual o problema se não gostar? É pecado? Não, irmão. Seres humanos é isso mesmo. Agora você não pode ferir a integridade da pessoa. É uma coisa sua. Se tem algo na vida dela que você não gosta, tá tudo certo. Como também tem outras pessoas que olham para você e não gostam. E tá tudo certo. O evangelho não é esse romantismo aí que te ensinaram. Mas também não chegando, vai trabalhar segunda-feira e aí sempre tem um funcionáriozinho lá que você não gosta. Não é isso que eu estou falando. Não vai por esse caminho. Estou dizendo que a gente tem que saber nosso estado de consciência.
quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, para que eu estou aqui? Se eu não gosto do irmão, eu gosto de você, tá, irmão? Se eu não gosto do irmão, eu vou evitar, vou tratar com respeito. Não é pecado. Lógico que o que a gente puder fazer para que crie um vínculo, glória a Deus. Mas se não está rolando, está tudo certo. Aquele filho pródigo, o que eu acho muito bonito nele é que ele reflete. Ele cai em si e fala: caramba, eu errei. Não, eu vou lá, eu vou repetir. Ele reconhece que ele erra. Só que tem um negócio mais interessante. A única forma de entrar em estado de consciência é quebrando a cara. Não tem outra forma. Ele quebra a cara. Moisés quebra a cara. Quando Deus fala para ele: você não vai entrar na terra prometida, provavelmente ele caiu em si. O de Moisés deve ser engraçado, né? Fazer uma alusão. Porque o cara falava com Deus. Até debater com Deus ele debateu. Mas ainda assim ele queria... Tá dando para entender? Paulo, todo arrogantão, conhecia tudo e todos. Sai todo orgulhoso com as vestes de Estevão. Após ter matado Estevão, ele sai todo orgulhoso. Quem aparece para ele na rua Damasco? O próprio Cristo. Esse texto é muito interessante porque Cristo não aparece para ele por misericórdia. Não é por misericórdia. Todo mundo romantiza isso, cara. E o texto é explícito em dizer: veja só, Estevão era cheio do Espírito Santo, pregava a palavra com todo amor, com todo carinho e com toda veemência. Aí vem um indivíduo e mata. Agora é hora de Deus agir. Peraí, não. Até então Cristo não tinha se manifestado dessa forma. Mas se manifesta no momento em que morre um santo, que morre um homem de caráter. E Cristo não veio para arrebentar e destruir Paulo. Você, a partir de agora, era perseguidor, né? Então, vai ser perseguido. Sente a dor de ser perseguido. Paulo, ao contrário do que te ensinaram, não foi bem sucedido, irmão. Ele fez o que Cristo queria que ele fizesse, mas bem sucedido ele não foi, porque ele entendeu o peso de ser perseguido pelo nome de Jesus. O mal que eu não queria fazer, este eu faço. Tem um texto que se eu não me engano é 2 Coríntios 9, 25, quando ele fala: todo aquele que luta em tudo se domina. Aí ele dá uma pausa. Eles para alcançar uma coroa corruptível e nós a incorruptível. Aí é onde entra o estado de consciência. Eu tenho certeza absoluta que ele fechou os olhos e falou assim: portanto eu corro não como indeciso, combato não como se estivesse batendo no ar, mas antes eu subjugo o meu corpo, reduzo a servidão. Está falando de pecado, tá? Para que quando eu estiver pregando aos outros, de alguma maneira eu ia ficar reprovado. Tem gente que nesse texto não entende, porque ele sabia que tinha gente que falava do Evangelho, pregava a palavra, mas não vivia metade. Era reprovado. Quando eu tenho um estado de consciência, irmão, eu não julgo, porque eu estou sujeito aos mesmos erros do meu irmão do lado. Quando eu tenho um estado de consciência, quando eu entendo que Deus, Ele criou esse universo, criou tudo que você imagina, até o que você não imagina Ele criou. E por causa de toda essa criação, Ele coloca o seu Filho amado na cruz do Calvário. O sangue carmesim cai sobre essa cruz, lavando a humanidade. Aí, olha o estado de consciência aqui muito louco. A gente foi comprado por um preço que até hoje ninguém consegue remover. E ele comprou quem? Comprou a humanidade.
A humanidade a gente está falando não é só de nós crentes. A gente está falando de todos os seres vivos que você imagina aí. Errante e não errante. Vamos supor que você compra... Bom, eu sou suspeito que eu gosto de carro velho, né? Mas vamos lá. Você compra um Fusca. Todo batido, todo zoado. Você pagou R$1.000 no Fusca. Não vale nada o Fusca, mas você pagou R$1.000. O fato dele não valer nada, ele não continua sendo seu? Você comprou. Aí você faz o que você quiser com ele. Aí, isso você comprou por R$1.000. Aí, o Cristo que nós servimos comprou a humanidade com sangue. Como é que eu vou julgar o irmão do lado sendo que ele foi comprado igual a mim? Como é que eu vou chegar num bendito irmão que está usando droga, que está se destruindo? Como é que eu vou falar que ele vai para o inferno se ele foi comprado com o mesmo sangue que eu fui? É lógico que existem consequências, irmão. Cada um vai viver as suas consequências, mas o sangue carmesim comprou foi todo mundo. Para de julgar as pessoas. Aleluia. Pare com isso. Você está perdendo tempo. E é bem provável que quando você subir para o céu, você vai encontrar o seu pior inimigo lá. Deu para entender? Mas a religião rouba nosso estado de consciência. A gente para de entender esses detalhes. Desculpa, irmão, me perdoa, com todo respeito. Mas o raça odiável é o crente. Principalmente esse doutrinado aí, esse religioso que vive na cultura do emplacamento. Sabe o que é a cultura do emplacamento? Eu sou Assembleia de Deus, eu sou adventista. Ele já não serve Cristo, ele serve uma placa. Tomando cuidado aqui, não falar umas coisas que está filmando aí. Às vezes, eu passo na frente dessas igrejas assim. Igreja não, porque igreja na minha concepção é uma outra coisa, né? Mas tudo bem, a gente conhece uma igreja. A gente passa na frente desses ministérios. Os irmãos estão todos bonitos assim. Aí você chega, você que tá, eu gosto de bermuda, eu, né? Regata, essas coisas. Pai do Senhor, irmão. O irmão olha para você assim. Finge que não vê. Eu faço de propósito. Porque eu sei que não vai me dar Pai do Senhor mesmo. Eu tenho cara de Pai do Senhor. Aí eu faço a pergunta: isso é evangelho? É Bíblia, é isso? Está dando para entender que a religião rouba a nossa consciência? E eu gosto do Freud, porque o Freud fala que a gente tem um inconsciente, né? E o Jung, é legal que o Jung fala que a gente tem um inconsciente coletivo. Eu acredito muito na questão do inconsciente coletivo, que faz muito sentido. Então tem coisas que ficam guardadas dentro da gente e a gente não sabe. Mas o legal é que em Cristo Jesus, Ele traz à tona. É magnífico isso. Ele flui ao ponto de você olhar para você mesmo e falar: poxa vida, eu errei, eu falhei, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso me aprimorar. Irmão, o evangelho não é olhar para o irmão do lado, te ensinar errado, é olhar para si mesmo. O evangelho nunca foi olhar para o irmão do lado. O evangelho é singularidade, subjetividade. O que esse irmão é, eu não preciso ser. Ele é do jeito dele, eu sou do meu. Cada um tem o seu jeito, ele busca Deus. O que importa é estarmos no mesmo nível de evangelho, buscando o próprio Deus, buscando Jesus. Mas não. Apesar que aqui a gente está um ministério que não tem essa preocupação, né? A gente é diverso. Glória a Deus por isso. Mas tem lugares que se você não tiver padrão, você já não é crente. Você não serve. Você não está nos caminhos. Tem uns irmãos que se escandalizam com tudo. Porque só ele é santo. Tudo para ele escandaliza. Tudo para ele é o diabo. Tudo para ele é demônio. Não, irmão, não é demônio, é a sua consciência que não fez entender
cada um é cada um. Cada um está num nível, cada um tem pessoas que estão se convertendo, tem pessoas que vai se converter, tem pessoas que já se converteu, e a gente vai nesse nível, e está tudo certo. Eu não tenho que fazer você ser igual a mim, ter o mesmo entendimento que eu. Por que eu iria fazer isso? Sendo que Cristo não morreu por isso. Não foi para isso. Não foi para competir. Essa troca de espiritualidade ridícula que acontece dentro da religião. As pessoas chegam em mim. Eu sou orientador socioemocional de uma ONG, né? E na ONG eu não posso falar de religião. E para mim está tudo bem, eu não tenho religião. Mas às vezes acontece de algum beneficiário ou algum aluno perguntar: professor, qual religião você é? Eu falo: não tenho religião não, cara. Você é ateu? Não, não sou ateu. O que você é? Eu tenho uma espiritualidade. Como assim? Eu tenho uma espiritualidade e ela gira em torno de Jesus. Ah, então você é crente? Não. Eu tenho uma espiritualidade. Espiritualidade é entender, é respeitar, é olhar para si primeiro, é saber que existe alguém que rege a sua espiritualidade, que no meu caso é Cristo. Então, eu observo Cristo como um direcionador da minha vida. Não sou crente, porque o crente ele tem necessidade de sentar numa cadeira, eu não preciso. Não que eu não vá, não que eu não goste, mas isso é apenas um detalhe perto do evangelho que eu vivo dentro de mim. É me vincular com Deus. É entender que eu não só fui chamado. Porque às vezes você fala: eu fui chamado, parece que você não foi amado. Está dando para entender? A pessoa fala: eu fui chamado, como se isso fosse uma obrigação. Não, irmão, você foi amado. É diferente. Eu tenho um chamado. Não, você não tem chamado, você foi amado. É diferente. Quando eu uso o termo eu fui chamado, já estou me colocando na posição de alguém que agora é bispo. Coisa nenhuma. Você foi amado. E é amado. Continua sendo amado. Ser amado não é ser dominado. Cristo não te domina. Não te obriga. Ele simplesmente é Cristo. Ele te ama. Ele faz fluir. Ele respeita seus limites. Ele vai contigo até onde você pode ir e não ao contrário. Mas também não vai pensando que Cristo é aquele que toda vez que você vai atravessar a rua, ficar pegando na mão dele. Não. Quando a gente lê o Evangelho, sabe qual é o maior prazer de Deus? É quando vê você se virando sozinho. Você está com o bebê no colo. Você está ralando ali para poder dar uma educação. Fala a verdade, não é gostoso quando... Principalmente um homem, né? Principalmente um homem. Eu que gosto dos opalos, das caras. Eu ainda tenho um sonho de ver meu filho pilotando uma cara. De eu ensinar ele e ele aprender, e daqui a pouco ele está dando cavalinho de pau. É o orgulho do pai ou não é? Quando vê o filho se desenvolvendo, foi eu que ensinei. Não é? Você aprendeu com o que? Aprendi com meu pai. Não é gostoso ouvir isso? É ou não é? Quem já ouviu isso aqui? É uma delícia, irmão. Eu gosto do desenho, né? Então meu filho às vezes ele rabisca. Aí ele fala: aprendi com você, pai. Delícia. Agora imagina Cristo. Quando vê você se desenvolvendo, quando vê você agindo com amor, com respeito. Aí eu vou te perguntar: você aprendeu com quem? Eu aprendi com Cristo. Aleluias. É esse o segredo. É simples. Se você não começou, comece hoje. Se você já está no meio do caminho, comece a buscar mais consciência. Uma outra coisa que eu quero te dar um toque, que a gente fazia muito. Meu bolso está furado, agora que eu percebi, a chave veio cair aqui embaixo, ó. Precisa contar, né? É, olha, tá com furo. Ninguém põe dinheiro no meu bolso não, por favor. Quem se sente amado aqui? Eu vou fazer um negócio diferente. E eu quero saber se é todo mundo sincero.
Quem conhece a Cristo aqui? Levanta a mão. Eu vou pôr na fogueira, hein? Eu vou pôr na fogueira. Eu vou perguntar mais uma vez para depois não dizer que eu não perguntei. Quem conhece a Cristo aqui? Vou fazer algumas perguntas aqui para você que levantou a mão. Não me venha com romantismo, hein? Coisa séria. Por que você conhece a Cristo? O que te faz entender que você conhece a Cristo? Ah, ele me resgatou, irmão. Da onde ele me tirou? Você tirou da onde? Fala aí, pode falar. Pode não? Pode. Minha mãe fala melhor por mim. Cadê ela? Então, Tirou aí da onde? Eu era um roqueiro doido. Não tinha... Porque é doido, mas você curtiu o quê? Heavy metal? Não tinha... Nossa, Eu sou roqueiro também, não me chama de doido não. Calma aí. É Guns N' Roses, Ah, DC. tá. Tem um nome lá, agora eu não vou lembrar. Tá. Não lembro. Você era roqueiro doido. Hard tá? rock. Era hard rock. E... Gostou, mano? E por fim não tinha nenhuma perspectiva de vida, cara. Tá. A sexta série eu reprovei. Depois do ensino médio eu abandonei os estudos. Não tinha perspectiva tipo, de trabalho, do que queria ser, nada do tipo. Então o que Deus fez comigo. Mas você foi para a igreja? Como é que foi? Não. Aconteceu uma situação com o meu irmão Davi, em casa. Não acreditava em Deus. Então você nada. tinha falta do seu irmão, do outro. O Diego. É. O Diego não veio. Tá. Não veio hoje. O Davi teve uma crise de convulsão, uma sexta-feira, 3 horas da manhã. E aí, quando meu pai tinha vendido o carro naquela semana, levou ele pro... Ah, desculpa. Tinha vendido o carro e levou meu irmão pro hospital com um vizinho. E aí eu preocupado, eu estava naquele momento, eu entrei no quarto do avô, que era pai do avô, ainda tinha uma janela, e eu olhei e vi a lua. E aí eu olhei para a lua e falei assim, se realmente existe um ser supremo, que criou todas essas coisas, criou a lua, os firmamentos e tudo mais, salve meu irmão. E eu fui dobrar os meus joelhos, né? Quando eu dobrei os meus joelhos, eu senti uma presença me envolver, que eu não conhecia aquela presença. Uma vontade de chorar, um negócio maluco, eu levantei. Eu vou achar que eu sou doido. E eu falei, meu irmão, vale a pena. Então eu dobrei os joelhos de novo e orei, chorei bastante, senti aquela presença me envolver. E falei do meu irmão, quando eu levantei, enxuguei minhas lágrimas, lavei meu rosto no banheiro, quando eu saí do quarto, o telefone tocou. Meu irmão tinha melhorado a caminho do hospital. No momento que eu dobrei o joelho para E você, irmão? Eu? É. Então, eu conheço a Cristo não só de ouvir falar, mas de andar com Ele, porque Ele me amou primeiro. E também de onde Ele me tirou, né? Tirou da onde? Tirou do mundo, do samba, das baladas, toda noite era vivendo disso. E mesmo já conhecendo, né, ou supostamente conhecendo o Evangelho, ainda estava nesse mundo, né? Mas de tanto saber que minha mãe estava orando, apresentando minha vida e buscando pela minha vida, o Senhor se apresentou para mim de outra maneira. E assim... Quem mais levantou aí atrás? Ninguém? Você tinha levantado, tinha? E aí, fala pra mim. Por diversos aspectos, né? Mas não copiando também a resposta dos irmãos, mas por ser uma realidade na minha vida, né? Deus me tirou de 20 anos da drogadição, né? Das piores drogas que vocês possam imaginar. Caramba. Né? Tive um princípio de overdose, por diversas vezes ali quase fui preso, Deus não permitiu que eu fosse preso, né? E por ter tido vários livramentos de morte e pela transformação verdadeiramente genuína que ele vem fazendo, né? Mudando, e é aquela de dentro para fora, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês não conheceram a Jesus. Vocês tiveram uma experiência com Ele diferente. Essa experiência fez com que vocês continuassem caminhando. Assim foi com todos nós. Eu também. Eu não usei droga, não fiz nada, a minha experiência foi outra coisa. Nunca tive problema com nada, no sentido de... como vocês, assim, eu sempre fui um cara muito normal, no sentido de não me envolver com alguma coisa. Isso não é conhecer a Cristo. Ele se apresentou.
Esse é o ponto-chave que você precisa entender. Ele se apresenta porque você entrou num estado de consciência de que você precisava de auxílio, precisava de ajuda, precisava mudar. Aquilo já não estava dando mais certo. O Evangelho é isso. O Evangelho é justamente isso. Não é demérito, não estou dizendo que você teve demérito. Não, muito pelo contrário. Teve mérito para você entender, principalmente a seu exemplo, que é o mais... Entender que precisava de algo sobrenatural na tua vida. Porque fisicamente você não conseguia mudar. Eu tenho certeza que vocês já tentaram, tiveram tentado de alguma forma. Não conseguia. E aí, o sobrenatural foi convidado. É como se a gente fizesse assim: bom, eu não estou conseguindo, já fui no CAPS, já fui em tudo quanto é lugar, já quebrei meu pandeiro, já quebrei o rebolo, já quebrei o ré e não estou conseguindo. E agora, Deus? E agora? Então deixa comigo. Ele se apresenta. Está na Bíblia, você vai ver isso, essa ação do Espírito Santo em vários lugares da Bíblia. Esse é o princípio básico para conhecer, para mergulhar naquilo que a gente conhece como o Cristo. Não é tão simples. Veja, o salmista é exemplo do que eu estou dizendo. Olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Foi uma revelação. Ele se apresentou quando você pediu socorro. Não sei se é o seu caso, mas comigo aconteceu várias vezes. Sabe qual é o problema? Que acaba sempre aqui. Quando eu sou auxiliado, quando eu sou recuperado, acaba aqui. E daí por diante, tudo vira costume. Só porque eu fui liberto, agora eu vou me dedicar à igreja. Sem experiências profundas, sem entendimentos profundos. E a falta desses entendimentos profundos fazem com que a gente veja a Bíblia como algo mentiroso. A gente comete o erro de transformar a apresentação de Deus para conosco em convívio com Ele. Paulo foi um dos caras que teve isso de uma maneira mais completa. Jesus se manifesta, muda a vida dele, mas não transforma. E aqui, irmão, tapinha na cara, com luva de pelica, né? Mudança não é transformação. Mudança é sair de um lugar para ir para outro. Às vezes essa mudança, os costumes mudam, mas não é transformado. A transformação só vem quando eu investigo o Cristo a fundo. Baseado no que eu estou falando, eu posso te dizer que 70% dos cristãos apenas mudaram, não foram transformados. Porque não tiveram consciência de que aquela mudança foi o princípio ativo para eu buscar transformação. As pessoas me perguntam sempre, irmão, por que não tem mais milagre? Porque as pessoas só mudaram, não foram transformadas. Todas as pessoas na Bíblia que foram transformadas manifestaram a ação da graça e o poder do sobrenatural. Por que nós não? Porque nós mudamos. Apenas mudamos. E mudamos porque Cristo se apresentou. E eu fiquei feliz com essa apresentação. E essa apresentação marcou a minha vida. Eu levo agora como carro-chefe do meu ministério. Mas não houve transformação. Porque quando há transformação, as coisas acontecem na nossa vida naturalmente.
não é por convencimento. A gente não é convencido de que somos crente, é natural. Eu me recordo até hoje de um testemunho que eu vi. Estava dentro do ônibus, eu não era cristão ainda. Estava dentro do ônibus, uma mulher vai passar na catraca. E a mulher, quando vai passar na catraca, o cobrador falou para ela assim: você é mulher de Deus, né? Aí ela: por que você está falando? Porque eu estou sentindo a presença de Deus de você passar aqui. Transformação. Ser transformado é, sem falar nada, tocar quem está ao redor, irmão. Mudança é eu dizer: eu sou crente. Transformação é calado. Mudança é eu falar: eu vou para a igreja hoje. Transformação é o ímpio entender: ixi, a vida é correria. E quantas vezes eu vi na rua de casa os campanas da biqueira, quando subia as tiazinhas do coque, eles saíam correndo, porque sabia que aquelas tiazinhas tinham poder na mão, tinha revelação. Às vezes os irmãos passam por mim e nem imaginam quem eu sou. O evangelho é impactante, físico, mental e espiritual. Quando isso não acontece nas nossas vidas, é porque não conhecemos a Cristo. E eu estou me incluindo nisso também. Mudar é fácil. É, irmão, é doloroso. Talvez você pode até não estar concordando. Mas só para você ter uma noção, o Cristo, ele não veio para mudar nada. Porque o primeiro milagre dele foi transformar moléculas de água em moléculas de vinho. Transformar. Esse evangelho que nós conhecemos hoje é evangelho de mudança, não é transformação. O Cristo, quando ele se apresenta, conhecer as escrituras é belo, porque você fica, irmão, só de ouvir o nome de Jesus, uma mulher doente se transformou. Ela tinha um fluxo de sangue. Ela só ouviu falar que Cristo ia passar naquele lugar. Se tão somente eu tocar a hora desse cara, eu serei curada. Transformada. Não foi só mudança. Quando ele entra numa festa e transforma água em vinho, ele está dizendo aqui, assim, ó: esse é meu ministério. A religião muda, eu transformo. É muito bonito termos esse contato. Eu também, quando eu me converti, irmão, minha conversão foi muito louca. Eu era um skatista, falou que era um roqueiro. Eu era um skatista, todo rabugento. Que, aliás, eu amo skate até hoje. Onde eu morava tinha uma pista fechada, chamava Sweet Stance, o nome da pista. E toda vez que estava chovendo, nós íamos lá para andar. Eu gosto de ouvir os meus amigos falando disso, porque é muito engraçado. Aí eu fui, andei nessa pista, me deu vontade de ir embora. Quando eu pisei o pé na rua, choveu. Peguei o skate, coloquei embaixo da minha blusa e fui me abrigar. Tem um lugar onde eu moro ali na Avenida do PC que chama Casa Palma. E ali, até hoje, tem alagamento. Bem em frente a uma banca de jornal. E do outro lado tinha uma igreja. E eu fui me abrigar nessa banca de jornal. Ela estava fechada. E a água subia. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: vou para onde agora? Quando eu olhei para frente, tinha uma igreja. Corri para a igreja, vi uma irmã, a irmã já veio cheia do Espírito. E começou a me evangelizar. Eu aceitei Jesus naquele dia. Naquele momento eu aceitei Jesus. E você sabe qual é o mais impressionante da minha conversão? Que eu fui batizado pelas nuvens. Já ouviu esse batismo? Batismo das nuvens? O meu batismo foi batismo das nuvens. No momento que eu aceitei Jesus, eu fui batizado pelas águas que estavam caindo do céu. Tanto é que o meu batismo eu nem me recordo, nem quando eu fui batizado. É um batismo raro. E eu precisava de Cristo naquela época. Apanhava de padrasto, morava sozinho, era revoltado, tinha todo um problemão na minha vida. E quando eu aceitei Jesus, naquele dia, desde aquele dia por diante, não larguei mais.
Mas eu só tinha sido uma mudança. Não foi uma transformação. E eu não tenho nenhum pingo de vergonha de dizer, eu preciso ser transformado. Eu mudei. Já é o grande passo. Mas agora está na hora da transformação. Bispo, você está falando do que exatamente, irmão? Transformação é viver o Evangelho na sua plenitude. É perder o medo. Não ter preconceito. Porque o Evangelho genuíno não te permite ter preconceito. Se você tem preconceito, você não é cristão. Porque o cristão ama tudo e todos. Eu me recordo que depois desse dia que eu me converti, tem uma cena que não sai da minha cabeça. Diante do Deus vivo que está nesse lugar, eu tinha vergonha, eu tinha assim, pudor de matar barata. Eu tinha um amor tão grande no meu coração que eu expulsava, eu tinha medo de matar a barata. Porque eu entendia que ali era uma criação de Deus. E que assim como eu não quero ser pisado pelos homens, eu também não vou pisar um animal que também é de Deus. Porque quando eu me converti, a primeira coisa que aconteceu foi abrir o meu estado de consciência. Foi um negócio muito louco, irmão. Eu saí pedindo perdão para um monte de amigo que eu tinha treta. Os caras falavam, o William é louco. Pô, irmão, desculpa aí, me perdoa aquele dia que eu fiz isso. Não, mas eu saí pedindo perdão para todo mundo. Eu ia para as pistas de skate andar só para pedir perdão para os caras que eu trombava, que eu arrumava treta. Deu para entender, irmãozinho? Se você aceitou Jesus e entrou nessa visão, agora eu sou crente, e não teve esses desejos de chegar na família, de chegar... Isso aí é o estado de consciência. É aí que está a transformação. Senão você só mudou. Eu não estou menosprezando a mudança, porque a mudança também tem um seu papel muito importante. Mas, irmão, está na hora de você largar seus passos e se transformar. A transformação é algo muito louco. Te faz perder o medo. Que medo? O medo do mundo, irmão. O mundo te amedronta. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas quando você está transformado, pode vir. É como se aquela armadura de Efésios 6:10 caísse sobre a sua vida e você falar, agora é minha hora. Eu sei, irmão. Nós estamos acostumados. E eu estava falando com o Diego hoje lá atrás, eu vim dar uma bronca nele. Bronca não, vim dar um conselho para ele. Sai do evangelho romantizado. É Bíblia. E a Bíblia não massageia o ego de ninguém. Se a metade daqui for embora por causa da palavra, você está no lucro. Desde que seja a Bíblia genuína, irmão, vai para cima. Não fica romantizando nada. Não romantiza o evangelho, que é isso que está acabando com o evangelho. Campanha, se eu souber que você está fazendo campanha aqui, eu vou te dar um croque. Ainda fala croque ainda? Cascudo. Cascudo, né? A maior campanha já foi feita na cruz do Calvário, irmão. Ela que é a Redentora e Salvadora. Aí você está pensando, eu sou de uma igreja que faz campanha. Sai de lá. Pronto, vem para cá. Mas sabe por que você concorda? Porque você não leu Bíblia. Houve campanha para a morte de Cristo? Houve campanha para... Não houve campanha, não existe isso. Isso aí é coisa do homem. Sai desse negócio aí. É 8 mergulhos na mão? 7 mergulhos na mão. O cara tinha lepra, gente. O profeta era folgado, falou, vai lá, 7 vezes. Eu vou transformar isso numa campanha. Ah, tem cabimento, né? Fica de pé. Por favor. Eu estou olhando para essa água aqui, como eu estou lembrando, tentando imaginar a cena.
cena lá, Cristo transformando a água em vinho. Às vezes, eu também já cometi esse erro, não sei você, já cometi esse erro, de achar que pelo fato de eu ter 25 anos numa igreja, eu já era transformado. Muito pelo contrário, viu? Eu entrei no estado de consciência de que eu era transformado, coisa nenhuma. Eu mudei. Não precisa me responder não, porque isso é particular. Eu só quero saber se você está afim de ser transformado. É uma resposta de você para você mesmo. Lembra aí você, o dia que você criticou alguém, que você julgou alguém. E pior que crente quando julga alguém, ele fala, tá amarrado, né? Tá amarrado, tá repreendido. Não é assim que vocês fazem? Você não faz isso não? Faz não? Você faz como então? Posso até pensar, mas falar não falo não. Fala não? Isso aí não. Pensar pode, né? Pensar pode, não pode é. Falar que a língua não tem osso. Então, Já pensou se a língua tivesse osso? melhor pensar é ficar quieto. Porque Quem quer ser transformado? Você deve estar perguntando, mas o que é ser transformado, né? É entrar em estado de consciência. O filho pródigo, ele lembrou da origem dele. Ele lembrou do preço que o pai dele pagou para dar conforto para ele. Ele lembrou que ele tinha uma casa. Ele lembrou que ele tinha um lar. E que a arrogância dele fez com que ele saísse daquilo que era mais valioso. Suponhamos que hoje você está nesse estado de arrogância. Chegou em Deus e falou, Deus, eu não quero saber, me dá minha parte, que eu vou curtir minha vida. E Deus te deu a parte e você saiu. Acabou tudo que você tinha. Diz o texto que ele come até bolotas dos porcos. Eu estou para te dizer uma coisa. Glória a Deus pelas bolotas dos porcos. Eu acho que a coisa mais evangelizadora que teve nesse texto foi a bolota dos porcos. E aqui entra a parada, a chave que eu acho que vai mudar a sua história. A única forma de fazer a gente entrar em estado de consciência é quando a gente come as bolotas dos porcos. Porque quando está tudo bem, talvez você esteja ouvindo a minha mensagem e pensando assim, esse cara está falando coisa que não tem nada a ver. E está tudo bem também. Você não precisa concordar. Agora eu vou te dar uma resposta. Quando você estiver naqueles dias comendo bolota dos porcos, aí você vai lembrar. Aí você vai falar assim, eu preciso de Deus. Eu preciso voltar para casa do meu pai. Porque até os trabalhadores do meu pai têm fartura de pão. Aí quando você entrar nesse estado, aí você vai lembrar do que o pregador está falando. Talvez isso pode acontecer ontem, amanhã, depois, ou aconteceu ontem, não sei, mas vai acontecer. Porque o grande vilão de um crente, e eu vou falar, é que o crente ele é falso humilde. Ele é dono de uma falsa humildade. E aqui eu estou falando enquanto estudante de psicologia, viu? É falso humilde.
faça algo que ele no fundo não é. Ele preenche um protocolo, no fundo não é. No fundo ele não vê a hora dele ir embora. Ai, que povo chato, que pregador chato. Vai poder estar, né? Esse culto aí. Falso humilde. Eu estou falando do crente porque é a religião que nós conhecemos. Mas não é só o cristianismo não. A maioria das religiões, o que mais produz é falso humilde. Falso humilde, ele... Melhor deixar pra lá, né? Eu acho que o inferno é lugar para falso humilde. Na minha opinião. Porque o falso humilde é a pior pessoa que existe na face da terra. Ele não respeita o próximo. Porque ele tem um padrão de pessoa. Ele tem um padrão de ouvir. Então se ele encosta em você, que você fala coisas ao contrário do que ele quer que você fale, ele vai te tratar com respeito, mas depois ele vai dizer, cara chato. Né? E o pior de tudo isso, meu irmão, é que eu e você já fizemos isso várias vezes. Deu para entender? Eu e você já fizemos isso várias vezes. Isso é evangelho? Transformação é quando eu respeito a opinião do outro. Transformação é quando eu amo o outro mesmo sabendo que ele não me ama. Transformação é não julgar, é não criticar. Transformação é colocar Cristo à frente de tudo. Mudança, só preencher protocolo. Pega na mão do seu irmão do lado aí, por favor. Fala assim, eu mudei. Glória a Deus por isso. Agora eu vou me transformar. O testemunho do irmão, ele é interessante. Ele era do pagode, né? Eu gosto do pagode por causa do seguinte, eu não gosto da música, não estou muito acostumado. O ambiente do pagode é um ambiente cultural. É ou não é? Ali é cultura pura. E é um ambiente que eu gosto por um motivo. Ninguém é melhor do que ninguém lá dentro. Você vai numa roda de samba, todo mundo é igual. É ou não é? Exatamente. Não tem essa parada de preto, pobre, branco, rico, é tudo a mesma coisa. Na igreja não. Na igreja não. Eu sei que aqui isso não vai acontecer, mas se aparecer um irmão fedendo, sujo, a primeira coisa que a gente vai fazer é credo. É ou não é? Não deveríamos fazer isso. Ainda que o cheiro seja ruim, ainda que seja todo sujo, eu tenho que amar. No samba, se acontecer isso, toma uma cervejinha, irmão. Toma um pedaço de carne aí, come aí. E todo mundo sambando. Tem um samba que eu conheço, tem uns amigos meus que tocam. Muito raramente eu fui lá, que é na Vila Madalena, chama Porto Madalena. Eu estou escrevendo um livro agora que chama Abismo Contemplado e eu estou fazendo algumas pesquisas. E no final do ano passado eu fui até esse lugar. Eu me admirei com o respeito que as pessoas têm. Não se fala de política, não se fala de time de futebol, não se fala de religião. O respeito é mútuo. Eu estou dando esse exemplo para você ver. Num ambiente como esse, as pessoas abraçam a causa. E elas vivem aquilo que é para ser vivido em termos do movimento que estão girando lá dentro. Na igreja não.
E o que eu estou te falando aqui é por experiência, tá? É 25 anos de evangelho. Tem coisas que eu vi na igreja que eu não vejo num lugar como esse. Eu já sofri preconceito por ser negro dentro da igreja. Por ser preto. Já sofri preconceito pelo jeito que eu me visto dentro da igreja. E aí eu tinha que demonstrar poder de Deus na minha vida para provar que eu era homem de Deus. Eu já cansei disso. Não faço isso mais. Vocês me conhecem, né? Não faço isso mais. Dom da revelação é uma coisa que eu agia, Deus me usava tanto. Era absurdo o que Deus faz através da minha vida. Eu falei, não, Senhor, eu não quero isso agora. Quero palavra. Entrar na consciência das pessoas. Se isso tiver que acontecer, que aconteça. Mas já sofri preconceito dentro da igreja. Num ambiente desse, se eu falar que eu sou crente, todo mundo me abraça. Na igreja, se entrar um macumbeiro, todo mundo vai olhar torto. Isso não é transformação. Se entrar um espírita aqui, você vai olhar torto. Não é transformação. Se entrar um morador de rua aqui, você vai olhar torto. Não é transformação. Eu não sei se você entendeu. Eu só sei quando eu sou transformado, irmão. Não é porque eu pulo, porque eu salteio. Não é porque eu falo em línguas. É quando eu sei respeitar o próximo. Quando eu amo o próximo. Eu só sei que eu sou transformado quando eu ando livre na rua, sem julgar ninguém, sem criticar ninguém. Transformação não é sair voando. Tenho quase certeza que alguns pensaram que fosse isso. Não é. Transformação é estado de espírito. É entender que eu amo tudo e todos. E se eu não amo, no mínimo eu respeito. Mudança te faz achar que você é o cara, porque você viveu um sobrenatural, tem um testemunho para falar. Olha, Deus fez isso na minha vida. Problema seu, você não morreu na cruz do Calvário. Você foi resgatado. Cristo te resgatou. Porque senão você não estaria aqui, estaria morto. E Ele te resgatou. Agora faz um favor para você mesmo. Transforme-se. Vai virar vinho. E vinho fino. Vai ser São Tomé. Vinho fino, sabe? Fala assim, eu recebo. Eu vou me transformar. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou fazendo algo que eu não sei se você está entendendo. Eu não estou falando que é Cristo que vai te transformar. Eu não estou falando que é Cristo. Não espera por isso. É você. Você já conhece Jesus, já tem a palavra. Agora é hora de eu me despedir de todo o preconceito. É você. Cristo não vai tirar nada disso aí. Não foi para isso que Ele morreu na cruz. Agora é você. Eu vou me despedir de todo o preconceito. Eu vou me despedir de toda a raiva, de toda a ira. Eu vou caminhar como Cristo caminhou. Eu vou andar como Cristo andou. Eu vou respeitar como Jesus respeitou. Está todo mundo em concordância com isso? Amém. Como é seu nome aí, irmão? É? O que ele é seu? Ó, irmão. São 7. Hoje que dia que é? Em 7 dias, a resposta que você está precisando da sua vida financeira, Deus vai te dar. Então acalma seu coração. Cautela. Vai tudo se solucionar. Ah, tem um detalhe aí. Você nem imagina o que seja, né? Você não tem nem noção do que seja. Mas espera de hoje até 7 dias. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. É um sinal de que Ele está te chamando para algo maior. Você aceita isso aí? Quem é esse menininho aqui? Filho da Raquel. Seu filho? Diogo. Eu tô olhando pra ele. Eu não lembro desse menino aí não. Ah, ele mudou. Cresceu rápido. Mudou bastante. Mudou o cabelo, emagreceu. Você lembra de mim? E por que eu não lembro de você? Vem aqui. Vem cá. Que toca a bateria? Tá aprendendo.
Cadê a pega a baqueta lá? Ele é fogo. Ele ficou bravo, acho que aconteceu alguma coisa aqui, ele ficou bravo, porque ele não estava conseguindo fazer. Quer fazer? Quer aprender? Quer? Você vai tocar como nunca. Se prepara. Se prepara. Você vai parecer que tem 4 braços. Vai tocar muito. É o que Deus manda dizer para você. Certo? Não pode ir embora. Ô Diego, vem aqui por favor e traz seu pai aqui, só que eu vou corrigir uma coisa aqui, tá? Você confia em mim? É Diogo. Mas pra mim Diego e Diogo é tudo a mesma coisa. Eu sempre chamei de Diego, vou chamar de Diego. Não tem problema, não sendo Thiago. Todo mundo aqui é dessa igreja. A maioria, bastante visitantes. Quem é de outra igreja aí? Levanta a mão. Que igreja você é, Varão? Nações para Cristo. Você? Você é... Ah, você estuda. Você é o que lá? Ministro de louvor. Menino de louvor? Vem aqui na frente de você então. E você, minha irmã? Vem cá também. E essa irmãzinha aí? E você? Vem cá, missionário. Vem cá. Mora perto da casa do É? Mora perto da casa do seu avô? amigo Amigo? da escola. É gente boa esse cara aqui? É? Mora perto da casa da amigo da escola. Ele estuda de manhã. Agora que eu vi, você tem uma cara de crente, né, meu? Olha, por favor, gente, compra meu livro, hein? Ajuda aí. Bom, você... Vem cá. Seu marido tá ali ocupado, mas vem você. Tem mais aí? Tem algum pastor aí? Tem alguma coisa aí? Só o pastor chega aqui. Tem um pastor aqui? Não, o Adel sai no segurança. Deixa ele quieto aqui. Se mexer comigo, ele vai... Pastor Ivan, pastor Leite. Pastor Ivan aqui, ó. Da amarela. Eu tô encantado com a barba daquele maluco, mas não fundo lá. Vai, só na frente. Normalmente eu que arraso, olha aí. Se empolga não, viu, maluco? Se empolga não, hein? Mas tá no páreo ali. Diga, tio, vem cá. Eu não gosto de cerimônia. A Bíblia diz que isso aqui, o óleo, não é para ungir ninguém. O óleo é para ungir reis e profetas. Então, eu não vou derramar óleo na sua cabeça. Esquece isso aí. Não vou. Canela aí. Sem frente. Tá tudo bem, então. Isso é alquimia, isso. Então, não. Deixa assim. Não vou derramar óleo na sua cabeça. Não vou. Vou falar tudo que eu não vou fazer. Não vou derramar óleo na sua cabeça, porque não é bíblico. Não vou pôr a mão na sua cabeça, porque também não é bíblico. O que eu vou falar é que eu reconheço você como pastor, desde sempre. Respeito o seu pastorado. Acho você um cara magnífico. Tem muito fruto que você dá ainda. Está só no começo. Mas eu sou satisfeito que você tem apoio da família. Isso já é um bom. Na minha concepção, dentro do que eu entendo de Bíblia, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ter formação acadêmica. Todo bispo tem que ter formação acadêmica, independente do conhecimento. Então você tem essa formação. O ministério está crescendo. Aprendeu hoje sobre mudança e transformação. Que você leve isso para o seu ministério. Chamei vocês aqui como porta-voz. Vocês concordar também, se não concordar, fica a critério de vocês. O ano passado eu estive aqui,
Aquela pretinha lá é o quê? É esposa do Vandervaldo. Cantora também, tá fugindo um pouquinho, tá escapando igual sabonete. Você Não tá com a sorte ali. só que seu pai. Levanta a mão pra cá. Eu gosto desse momento porque não é a voz que fala, é o próprio Deus. Esse silêncio tem que colocar a gente no mesmo espírito, sentir as mesmas coisas. Por isso que eu não gosto de cerimônia, de ficar criando coisas, porque isso aí é tudo antibíblico. Não tem na Bíblia nada disso. Mas é por reconhecimento. Eu não estou com você todos os dias, mas a sua família está, os irmãos estão. É eles quem decidem isso. É eles que têm que te reconhecer. Tudo é por reconhecimento. A única coisa que não é por reconhecimento é a mãe. Você não é mãe? E o ano passado eu estive aqui e fiquei muito feliz por tudo que ele passou ao longo da trajetória dele. Eu conheço a história dele. A gente congregou no mesmo ministério durante um tempo. E eu disse para ele que quando eu voltasse para cá, eu queria ver a igreja saudável. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, não se preocupa com o número, irmão, isso aí não quer dizer nada. E eu disse para ele, olha, quando eu voltar no ano que vem, eu vou te reconhecer como bispo. Mas eu queria desmistificar esse negócio de bispo primeiro. Porque dá a impressão de que você vai receber poder. De que você está subindo o cargo. Você não está subindo nada. Você é um cara comum. Pé rapado qualquer. A única diferença é que você tem uma responsabilidade. E aqui eu vou fazer uma pergunta. Você está disposto a ter essa responsabilidade? E que responsabilidade é essa? Primeiro, irmão, você tem que estudar muito para ensinar. Certo? Tem que estudar para ensinar. O bispo ele ensina. Ele forma. Está disposto? Está disposto a pagar o preço pelos irmãos? É doloroso. Né, pastor Adelson? Dói. Ser traído, ser pisado. Sabe não, não sabe. Sabe não. Sabe, pastor Adelson? Estou falando do pastor Adelson, eu não gosto de usar o termo discípulo, porque não é, mas caminha comigo há muito tempo. Ele viu o meu ministério crescer. Pergunta para ele aí o que eu sofri. Traição, abandono, injúria, tudo isso. Está disposto? Está disposto a acordar de madrugada para resolver o problema dos outros? Tá? Eu nem te conheço, sei nem quem você é. Também estou nem aí. Por que vocês estão no ministério lá? Vai fazer 3 anos. Ah, já 3 anos. Como é que tá lá? É.
William, bispo, pastor. Reconheço o Diego. Reconheço o Diogo como bispo. E volto a repetir, não é glamour. Para mim, se ele for pastor, dá a mesma coisa. E separo esse e essa ao episcopado também. Para vocês, eu tenho uma missão para vocês. Todo mundo concorda comigo? Antes de falar isso, eu só quero dizer uma coisa. Vocês estão vendo idoneidade em mim? Vocês conseguem enxergar em mim uma realidade? Se não consegue, irmão, não concorde comigo. Eu estou aqui com o pé no chão, consciente, sabendo o que eu estou fazendo. Não tem nada a ver com a minha amizade com ele. Depois você pode conversar com ele. E antes de a gente entrar nesse movimento aqui, eu já falei tudo que eu tinha que falar para ele. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é para mostrar para ninguém. Isso aqui é coisa séria. Todo mundo concorda comigo? Você não está na sua emoção aí não, né? Não estou te convencendo a nada. Não estou te hipnotizando não, né? Então eu, William, reconheço o Diogo como bispo dessa igreja. Amém? E começa o nome? Neide. E a Neide e o Ivan, eu estou separando o episcopado. Mas eu vou dar uma missão para vocês. Quando é o aniversário de vocês? É, fevereiro. Não. Uhum. Vocês, até o ano que vem, tem que entregar na mão dele 2 presbíteros e 2 pastores. Formadinho, reguladinho, certinho. Vai passar pela entrevista. Se não passar, por quê? Vocês vão deixar de estar à frente para colocar pessoas à frente, entendeu? O bispo fica aqui regendo, né? Entendendo, visitando, trabalhando, enquanto vocês têm alguém que fala por vocês. Então, se possível, um casal de cada um. Um casal de presbítero, um casal de pastor. Tá? Para ajudar vocês, para não pegar vocês de surpresa. Se porventura vocês acharem, olha, não acho que eu devo ser bispo, tá tudo bem também. Fique em paz. Mas é o que eu sinto pelo Espírito no momento. Tá bom? Como eu não sou dono da verdade, e às vezes eu posso me enganar também. Então, se você achar que não deve, apesar de eu acredito que o nosso estado de espírito aqui é um só. Pelo menos é o que eu sinto. Então, quero agradecer vocês por ser escolhido. E o bispo de vocês vai ser ele aqui. Correto? Tudo bem para vocês? Tá tudo bem? Se não tiver, pode falar, irmão. Se tiver que falar algo. Porque agora. É que nem você, viu? Ela não para a língua, não. Porque tem que pôr os pingos nos is. Isso aqui não é uma festa, é uma comemoração. Entende, irmão? Aí vai um bispo, faz aquela. Não, pode parar, isso aqui é coisa séria. Não se faz festa quando o funcionário sobe de cargo. Então por que eu vou fazer festa porque o irmão tá tendo a responsabilidade de ser bispo? Correto? Você já sabe a minha opinião sobre apostolado, mas isso aí fica com você, tá? Fica a seu critério. Eu estou só até aqui. Aqui para frente vocês se viram. Porque agora você deve ser capacitado para isso. Tá bom? Estende sua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, eu venho por meio da minha oração, da minha consciência, sem agir de forma emocional, mas racional. Eu quero, junto com esses irmãos que estão aqui, debaixo da unção que está sobre eles, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos ministros, dos cantores, junto com eles eu quero declarar toda sorte de bênçãos espirituais sobre a vida do Diogo e declarar, Senhor, que é uma responsabilidade e que o Senhor possa mostrar para ele que não é glamour. Que o Senhor dê todas as ferramentas que um bispo precisa para reger o seu ministério. Que o Senhor abra as portas para ele e feche também se necessário.
Senhor, em nome de Jesus, que o sangue que verteu do corpo carmesim de Jesus Cristo esteja sobre o ministério deles. Senhor, não é sobre ganhar pessoas, mas é transformar pessoas. Que essa unção, que esse ministério esteja sobre a vida deles. Assim eu te glorifico, te exalto, enalteço o seu grande nome, sabendo que o Senhor é Deus dos deuses, Reis dos reis, e que acima do seu nome não há outro. Eu professo o seu nome nesse momento, expulsando toda sorte de malignidade, expulsando todo o inimigo, todo o principado e toda a potestade. E contra os nossos inimigos eu declaro: Jesus, 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 o nome que está acima de todo nome. Amém. Para finalizar, vou voltar para o seu lugar, por favor. Para finalizar, eu quero que você abra a tua Bíblia em Efésios 5, capítulo 5, versículo 14. Está se sentindo bispo aí já? Abriu a Bíblia aí? Vamos proibir esse negócio de celular aqui dentro. É prático, né? Você nem está lendo, você está falando que é prático mesmo. Efésios 5,14. O texto fala assim, é um versículo pequeno, apesar de eu não gostar muito de tirar versículo do texto, mas eu acho que aqui eu não teria problema. Ele diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A religião, ela tem um problema. Ela te faz dormir. Já teve a sensação de você estar dormindo acordado? Teve essa sensação? Isso é religião. Você está dormindo. Você acha que você está caminhando segundo a vontade de Deus, mas você está dormindo. E o Cristo vem: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Isso aqui é um estado de consciência, irmão. Eu tenho que estar consciente. Sabe o que eu acho interessante? Eu não ia falar isso não, eu vou falar. Eu gosto, na verdade, hoje eu fico um pouco suspeito assim, porque eu fiz parte de um ministério que quando o Espírito Santo não agia, o homem agia. Isso me incomodava muito, sabe? O Espírito Santo não estava ali mais, mas aí como ele não estava, a pessoa se movimentava como se tivesse. E isso me incomodou durante um tempo. Isso me incomoda um pouco. Não é uma crítica, mas é uma percepção. O que eu gosto é quando vocês estão assim, ó. Quando eu olho para cada um de vocês e vejo que vocês estão conscientes do que está acontecendo. Eu não sou muito fã desse formato de culto assim. Não que eu seja contra. Eu acho que ele deveria ser aprimorado, ou no mínimo em algum período da semana ter um culto onde todo mundo pode falar. Não gosto muito dessa ideia de um fala como se fosse dono da verdade, sabe? Eu não sou muito fã dessa ideia. Até porque nos evangelhos a gente não encontra isso. Nos evangelhos era engraçado, porque Cristo estava aqui pregando, Pedro estava ali, João estava ali, Lucas estava ali, estava todo mundo sentado e eles de pé. Aí Jesus, quando pregava, Lucas estava ouvindo e repetia lá, depois Pedro repetia ali, e aí quando alguém tinha dúvida, aí um levantava a mão, aí ele, tipo programa de auditório, é como se desse o microfone e fala aí, era assim que acontecia nos evangelhos. E tudo isso na beira da praia, aquele calor enorme, né? E todo mundo ouvindo Cristo falar. Percebe-se que essa autenticidade se perdeu.
Não é? Não tem mais isso. Então você senta na cadeira e a condicionada não fala nada. Um só fala. Eu não sou muito fã desse formato, não é? Eu sou um pouco contra. Eu gostaria muito que cada um pudesse dar sua percepção, seu testemunho, enfim. O que eu quero que você entenda é que eu passei a ter uma apreciação com o estado de racionalidade do culto. Gosto muito de ir num ambiente onde as irmãs estão ali se dedicando e falando em línguas, acho muito gostoso. Mas eu passei a gostar muito mais quando há uma consciência no lugar. Sabe por quê? Porque a gente sente as mesmas coisas. Está dando para entender? A gente sente o mesmo espírito. Eu tenho um testemunho maravilhoso. Eu congreguei numa igreja há muitos anos atrás e eu liderei os jovens. E aí a gente fez um culto um dia com... Eu era líder de sub-regional, então os líderes das regionais vieram também fazer parte desse culto. E subimos 5 caras no altar, cada um com o microfone. Eu estava aqui, o outro estava ali. Era interessante, porque o Espírito Santo falava assim: agora é a vez do Renan. O Renan, sem olhar para o lado, ele vinha para frente e começava a falar. O Espírito Santo falava, era a vez do William. Eu ia para frente, sem um olhar para o outro. A gente tinha essa dinâmica que o Espírito Santo criava. Nesse dia, irmão, eu comecei a pregar. E a igreja estava todo mundo de pé. O Espírito Santo falou assim para mim: olha, eu vou fazer algo que vai fazer você ficar mas não se preocupa. Eu vou derrubar todo mundo. Eu vou lançar um poder sobre vocês agora, que todos aí vão cair. E não se preocupa, porque os meus anjos estão segurando cada um deles. Quando eu terminei de falar isso para a igreja fez pau, 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 pau. Tinha uma senhorinha chamada Dona Orminda. Ela era magrinha, ela parecia um algodão doce o cabelo dela. Ela era branca e o cabelo era desse tamanho. Aquela mulher caiu no chão. Eu falei, nossa, a Dona Orminda morreu. Daqui a pouco ela levanta falando em línguas, marchando, levantando a mão pro alto e Deus usando ela. Eu não acredito. E o pior, a porta, ela lá no fundo, tinha um amigo nosso, o Eduardo, ele estava tentando entrar na igreja, varão. Ele não conseguia. Eu falei, o Eduardo tá louco, porque ele fazia assim e não conseguia entrar na igreja. E eu do altar pregando, falei, o que esse cara tá acontecendo aí? Ele tentava entrar e não conseguia, ele fazia assim, ó, e não conseguia. Eu falei, Eduardo, o que está acontecendo? Ele falou, tem alguma coisa me barrando, eu não estou conseguindo entrar. Era a unção que o Espírito Santo tinha derramado naquele lugar. No final do culto, tinha umas crianças assim, e elas fazendo, eu não entendia nada. Elas fazendo assim com a mão e olhava, e fazia assim, olhava e começava a chorar. Eu falei, que loucura é essa? Daí a pouco elas iam, olha pastor, olha, é pó de ouro. Aumentava. Irmão, parecia um monte de purpurina colada na mão. E elas não aguentavam e começavam a chorar. E elas faziam assim na roupa de desespero. E aumentava o pó. Lá embaixo na igreja, os irmãos estavam fazendo comida. Dali a pouco nós vemos uma gritaria, vai ver as irmãs, está tudo no Espírito Santo, uma revelando para a outra. Vinha correndo, subindo a escada. Jesus está nesse lugar. E aí a igreja inteira se movimentava. No poder que eu vou te contar, irmão. Que saudade. Sabe o que aconteceu? A maioria desses jovens se perderam. A maioria se perderam. Foram para o mundo. Aí você faz uma pergunta, como?
alguém que vive algo desse teor se desvia. Vou te dizer por quê. Mudança. A gente fica tão apegado nessas coisas que esquece que transformação é para além disso. Transformação é: houve um homem que foi até o terceiro céu, viu e ouviu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem dizer. Isso aí é pequena. Não fica voltado às coisas pequenas. O dia que Deus te tirar da terra e te mostrar o que está lá em cima, aí você foi transformado. Caso contrário, desculpa, vai se converter. Eu encerro esse culto, ou pelo menos a minha mensagem, dizendo para você o seguinte: eu não estou aqui menosprezando o seu período ou o seu tempo de igreja, o seu conhecimento, o que você faz, o que você deixou de fazer. Eu não estou menosprezando. Total respeito por tudo que você construiu até aqui. Eu só estou te dando um chacoalhão para te dizer que isso não é o suficiente. Existe muito mais. O poço no qual Jesus se fundamenta é infinito. Mergulhe mais profundo. O diferencial de quem serve e quem não serve é a profundidade, não é a superfície. É gostoso, cara, porque quem faz não precisa ficar falando, né? Gente, eu não sou de acompanhar pregadores, eu não tenho muito disso, mas às vezes a gente se depara com alguns que faz e acontece, que aqui tem poder, que eu sou profeta. Não sou profeta não, não tenho poder nenhum. Tudo que eu tenho é amar Cristo. O resto, o que importa. Agradeço. Desculpa se porventura eu feri o seu pensamento, a sua forma de pensar. Mas tudo que foi dito aqui foi para cooperar com o seu crescimento. E lembrando que tudo que foi dito aqui serve para mim também. Não sou melhor, não sou dono da verdade, muito pelo contrário. É apenas uma responsabilidade que tenho de poder trazer uma mensagem, mas isso me transforma em alguém melhor do que você. Não encare o Hebron como alguém que é dono da verdade. Eu não sou. Estamos sempre precisando aprender. Amém?